Quanto tempo leva uma artrodese de coluna vertebral? Ou seja, você fez uma cirurgia ou vai fazer uma cirurgia que envolve a fusão de duas ou mais vértebras e quer saber quanto tempo demora para o osso cicatrizar. E é claro, por quê? Depois que o osso cicatriza, aí sim é possível retomar praticamente todas as atividades habituais sem a preocupação de que exista a falha ou soltura de algum parafuso ou quebra de algum parafuso, estragando assim a cirurgia. E essa é uma resposta que varia de acordo com diversos fatores que eu trago aqui nesse vídeo sobre fusão, artrodese, tempo de consolidação na coluna vertebral. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o assunto hoje é bem específico. Diz respeito ao tempo de cicatrização óssea na coluna vertebral. Inicialmente, então, eu vou trazer alguns conceitos aqui para que todos entendam exatamente de que parte, que assunto que eu estou falando na cirurgia de coluna. Primeiro, o termo artrodese. O que significa artrodese? Artro significa articulação e dese significa união, fusão. Ou seja, é um tipo de cirurgia que nós fazemos com a finalidade de fundir, de grudar, de solidificar duas ou mais vértebras. E é bem importante deixar claro aqui que artrodese é um termo que serve para qualquer articulação. Ou seja, é muitas vezes necessário fazer artrodeses em outros lugares, como por exemplo no quadril, em situações muito graves, onde o quadril precisa ser artrodesado, no pé tem uma frequência um pouco maior, em alguns casos graves do joelho também, do punho. Algumas doenças precisam de mais artrodeses do que outras, e um exemplo é a artrite reumatoide, que provoca deformidades graves no esqueleto e muitas vezes é tratada em estágios mais avançados com a artrodese. Pois bem, na coluna vertebral, a artrodese tem algumas indicações muito importantes e muito frequentes. Eu vou citar aqui algumas delas. Primeiro, quando existe uma deformidade da coluna, exemplo típico, escoliose ou dorso curvo, onde a cirurgia visa colocar a coluna torta no lugar e ter, de alguma maneira, com que isso fique nessa posição para sempre, para o resto da vida. E isso só é possível com a própria artrodese, com a fusão. Por quê? Porque nessa cirurgia são colocados implantes, parafusos. Os parafusos são fundamentais para que se coloque a coluna no lugar. Só que os parafusos não aguentam uma vida inteira. Eles têm um tempo de validade que eles conseguem segurar a coluna ali. Isso varia 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Depois disso, o parafuso, se não tiver uma boa ponte óssea, ele começa a fadigar e pode quebrar. Pode quebrar a haste também, pode soltar parafuso. Outro exemplo clássico é a espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre outra. Então o cirurgião coloca essa vértebra no lugar e faz com que a vértebra grude com a vértebra de baixo, formando uma vértebra única e assim garantindo que a espondilolistese não vai voltar a acontecer. Fraturas, tumores, são todos outros casos onde o cirurgião com muita frequência lança a mão da artrodese e para nós ter uma artrodese sólida e que perdure para o resto da vida é o objetivo do tratamento. E para que isso aconteça, existem alguns conceitos básicos. Um deles é a utilização de enxerto ósseo, ou seja, o enxerto ósseo vai ser a ponte de ligação entre uma vértebra e outra, e esse enxerto ósseo ele tem um tempo de cicatrização que é diferente do tempo de cicatrização da pele, dos músculos, dos que nós chamamos de partes moles. E aí que vem a pergunta, quanto tempo é necessário
para que o osso solidifique? Bom, é importante deixar aqui claro um parênteses que existem diversos tipos de enxerto ósseo. Cada enxerto ósseo tem uma propriedade funcional diferente, ou seja, tem enxertos que fazem com que se crie osso, por exemplo, o enxerto do próprio indivíduo, que, diga-se de passagem, é o melhor enxerto que tem, e geralmente nós tiramos um pouquinho de osso da bacia para colocar, por exemplo, na cervical, para colocar na coluna lombar, né, onde a gente quer que seja feita a artrodese. Então esse é o melhor enxerto que tem, só que tem um inconveniente de ter uma incisão a mais e ter uma área doadora que às vezes pode causar um pouco de desconforto. Existe um enxerto que vem de banco de tecidos, enxerto cadavérico, que funciona no Brasil como transplante. Então, como existe transplante de córnea, transplante de órgãos, existe transplante de tecido ósseo também. Existem bancos de tecidos onde o osso ele é tratado, né? Ele passa por um processo de esterilização, né? Você tem toda a procedência desse osso para que ele possa ser utilizado com toda a segurança durante a sua cirurgia. E existe também o osso sintético, feito em laboratório, que também tem as suas vantagens, como por exemplo, é um enxerto que não requer a doação do próprio indivíduo, mas ele é um enxerto que conduz a célula óssea, mas não forma a célula óssea. Então tem que ser usado com bastante cuidado e, em geral, ele é misturado com o enxerto do próprio paciente para que ele consiga, então, atingir o objetivo, que é formar osso e formar uma boa integração entre as vértebras. Então, dependendo do tipo de enxerto, o tempo de cicatrização pode ser mais rápido ou mais demorado. O enxerto ósseo autólogo do próprio paciente, doador da crista ilíaca, é sem dúvida alguma o que promove a cicatrização mais rápida. E aí o tempo que demora para que isso aconteça depende muito do tipo de cirurgia, por exemplo, porque depende da área onde você está trabalhando, ou seja, quanto mais extensa a sua cirurgia, mais tempo vai demorar para aquela massa inteira integrar. E quanto menor a sua área cirúrgica, mais rápido isso vai demorar para integrar. Mas o tempo mínimo aceitado, né, aceito pela literatura médica, de uma boa cicatrização são 3 meses. Isso serve tanto para a artrodese cervical quanto para a artrodese lombar, principalmente quando nós usamos o tipo de fusão que nós chamamos intersomática. Que nome difícil! É aquela artrodese entre os corpos vertebrais. Então eu peguei uma coluninha aqui, né? Então é a artrodese que fica aqui, ó, entre os corpos vertebrais. A gente tira esse disco todo, prepara muito bem as vértebras. É muito importante essa etapa que o cirurgião raspa toda a cartilagem que está nos corpos vertebrais, que, diga-se de passagem, é o que nós temos no corpo humano feito especificamente para que não grude uma vértebra na outra. Então nós tiramos tudo isso, preparamos e colocamos um dispositivo que pode ser um pedaço de osso preparado, pode ser um espaçador, em inglês cage ou em português gaiola, preenchido com um enxerto ósseo dentro. Isso pode ser parafusado com placa ou só com parafusos, e o tempo vai agir, as semanas vão passando e com 3 meses são feitos exames de imagem que comprovam já, geralmente a tomografia, que comprova que existe uma boa ponte óssea e esse enxerto está cicatrizado. A partir desse momento que o enxerto está cicatrizado, a gente fica tranquilo, porque a carga, o estresse, a força que poderia até soltar um parafuso, ele passa a inexistir, porque já virou um bloco só, aquelas 2 vértebras viraram uma coisa só e não tem mais movimento. Agora, é importante lembrar que outros tipos de cirurgia, por exemplo, escoliose, esse tempo de artrodese pode ser maior, pode ser estendido para 6 meses. E dependendo do tipo de deformidade, a gente tem que ter muita cautela
para liberar os exercícios físicos mais intensos, porque a gente quer que isso aconteça com segurança. A gente quer liberar o paciente para ter uma vida totalmente ativa em termos de esporte, por exemplo, quando a artrodese está totalmente consolidada, e em cirurgias de deformidade, cirurgias mais complexas, esse tempo pode se arrastar um pouquinho mais, até 6 meses ou eventualmente em casos esporádicos mais tempo. Outro ponto importante é que existem algumas condições que retardam, que atrapalham a artrodese. E se eu tivesse que escolher uma delas, seria o cigarro. O cigarro é o número 1 da artrodese, ele faz com que o enxerto ósseo possa ser reabsorvido e às vezes a artrodese nem acontece. E aí temos um problema sério que é a pseudoartrose, ou seja, não consolidou, em geral os parafusos quebram, podem soltar parafusos e aí muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes até outras cirurgias podem ser necessárias. Mas isso são casos menos frequentes. Felizmente, se o paciente não fuma, se a cirurgia for bem feita, se uma boa técnica de artrodese for empregada, preferencialmente com um bom enxerto ósseo, a chance de sufundir, de artrodesar é muito alta e daí para frente você vai poder ter uma vida totalmente normal. Um abraço e até semana que vem.